Esses dias eu estava rolando o feed do Instagram e eu percebi uma coisa muito curiosa. O número de reportagens, séries e até campanhas voltado para crentes estava aumentando. Tudo bem, eu posso ter demorado um pouco para perceber isso, mas realmente me deixou intrigada. É notícia sobre o mundo evangélico, personagem crente em série de streaming, músicas cristãs entrando para a playlist das mais populares, enfim. E na hora me veio uma pergunta. Gente, será que tá na moda ser crente? Olá, eu sou a Ana do canal Palavra de Conforto e hoje nós traremos essa questão. Será que tá na moda ser crente? E se sim, a gente precisa conversar sobre isso com calma e com profundidade, analisar todo o impacto de tudo isso, porque nem tudo que parece bom, de fato, está alinhado com o coração de Deus, e isso é algo que precisa de atenção. Diziam que muita gente só buscava a igreja quando a dor batia na porta, uma doença, a falta de dinheiro, uma crise na família. E era verdade, era comum ver as pessoas chegando aos pés de Jesus por necessidade. E muitas vezes influenciadas pela teologia da prosperidade, que prometia bênçãos em troca de fé. Mas hoje, o cenário ficou um pouco diferente. A gente vê o público mais jovem, de diferentes classes sociais, buscando no Evangelho não só socorro, mas prazer. Prazer de adorar, de amar, de se conectar com Deus. Antes, o impulso era desespero. Agora, em muitos casos, a vontade é de pertencer, é de encontrar um propósito. E isso é lindo, mostra que a igreja se adaptou, se tornou mais atrativa, mais acessível, mais tecnológica, moderna, jovial. Mas a gente precisa se lembrar de uma coisa. A forma, ela pode mudar, sim, mas o conteúdo precisa continuar sendo Cristo. Porque senão, a gente corre o risco de trocar a busca por bênçãos materiais, como a gente tinha lá, os nossos pais, os nossos antepassados, buscando por isso, pela busca por sensações, e acabar adorando uma ideia de um Deus que agrada a gente. E não um Deus verdadeiro que transforma a gente. Como diz o teólogo Saulo Daniel, quando tratamos Deus assim, nós transformamos Ele em um ser mesquinho, que só entrega algo em troca de estímulo e obediência. E isso não é o Evangelho. Bom, e para entender um pouco isso, quando a gente fala que alguma coisa entrou na moda, o que significa algo entrar na moda, estar na moda? Moda é aquilo que se espalha, que se torna comum, popular por um tempo. Pode ser um estilo de roupa, pode ser uma linguagem, uma forma de viver ou até uma forma de crer. E isso não é em si algo ruim, porque quando o evangelho entra na cultura e começa a alcançar mais pessoas, isso é uma grande oportunidade para as pessoas conhecerem o evangelho como ele deveria ser. A visibilidade, ela pode abrir portas, ela pode despertar curiosidade em quem nunca ouviu falar de Jesus. Pode conectar corações que antes estavam distantes, mas existe um grande risco quando a fé vira moda. Pensando sobre isso, eu me lembrei de uma história. Lá em Êxodo 32, o povo de Israel se impacienta quando Moisés estava lá no monte recebendo as leis de Deus. Eles querem um Deus do jeito deles. Um Deus com algo visível, moderno, parecido com o que os outros povos tinham. E o que eles fazem? Um bezerro de ouro. E o mais chocante é que eles chamam aquele bezerro de o Deus que o tirou do Egito. Eles não negaram a Deus com a boca, mas eles continuaram uma versão dele que era mais convincente, mais fácil, mais bonita aos olhos, mais aceitável.
E aí eu te pergunto, será que hoje a gente não está fazendo a mesma coisa? Será que a gente não está misturando o mundo com o reino? Vestindo as nossas vontades com roupas gospel e dizendo, é Deus? Porque é um perigo a gente tentar adorar a Deus do nosso jeito, querendo moldá-lo aos nossos gostos. É um risco querer um Cristo que se encaixa nas nossas escolhas, que não conforta, não transforma, só valida. O cristianismo mais personalizado, cada um define seus próprios limites, mas esse não é o Cristo da cruz. Paulo já dizia lá em Romanos 12:2, não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da mente. Nós não fomos chamados para seguir moda. A gente foi chamado para seguir a Jesus. Mesmo quando ele caminha contra a maré, mesmo quando ele nos pede renúncia, mesmo quando o caminho é estreito. A gente tem uma igreja aqui que antes a gente buscava dinheiro e cura. Hoje, muitos buscam senso de propósito, realização e pertencimento. Esses desejos, eles são legítimos, mas teologicamente falando, o Evangelho não é centrado no que o homem busca, mas em quem é Deus. Quando nós falamos dessa geração que trocou a prosperidade material pela prosperidade emocional, pode ser apenas uma troca de ídolo. A pergunta é, estamos buscando a Deus por quem Ele é ou por como Ele nos faz nos sentir? Eu não estou condenando aqui a evolução, o crescimento do Evangelho, mas que seja um crescimento verdadeiro. É muito bom a gente ter conteúdos na internet hoje que são maravilhosos, que são mais atraentes e que nos instigam a ver, a estudar, a entender a palavra de Deus. Mas que seja o Evangelho verdadeiro, aquele Evangelho que coloca Cristo acima de todas as coisas e não nos faz seguir algo por um prazer próprio, por um capricho, porque nós estamos querendo ser parecidos com o mundo, como aquele povo lá em Israel queria. Queria um rei como todo mundo tinha. Queria um Deus como todo mundo tinha. E não, nós não fomos feitos para participar dessa moda, para participar desse mundo. A gente é estrangeiro aqui. Nós viemos para algo muito maior e que a gente não fuja desse propósito. É essencial que a fé ela não fique no entretenimento, mas que ela encontre profundidade. A igreja mais atrativa é uma oportunidade, sim, oportunidade para as pessoas ouvirem sobre o Evangelho, mas ela precisa ser acompanhada por discipulado, por ensino bíblico sólido e por encontros reais com Cristo. Senão, a gente fica criando uma geração que gosta da ideia de Deus, mas não conhece a sua santidade, o que Ele é de verdade. E como no tempo do bezerro de ouro, a gente corre o risco de adorar algo que parece Deus, mas não é. Então, se ser crente virou moda, que bom que muitas pessoas estão ouvindo o Evangelho, mas que a gente não se perca na performance, que a gente não confunda visibilidade com a verdade. E que tomemos cuidado para não construirmos bezerros de ouro só porque todo mundo está olhando. Porque Deus não quer uma adoração bonita, Ele quer adoradores em espírito e em verdade. E isso nunca vai sair de moda. Esse foi mais um vídeo do canal Palavra de Conforto. Eu espero que você tenha gostado. E não se esqueça, você nos ajuda muito curtindo, compartilhando e deixando um comentário. A gente quer que esse crescimento aqui seja para edificar pessoas. Amém? Seja abençoado por essa palavra e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, até lá!